Abra em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22, e continuaremos no capítulo 14, do 1 ao 4. 13, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Essa versão é a versão Peshita, tá, amados? Diz assim: E Yahvé ia diante deles, de dia, em uma coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite, uma coluna de fogo, para os iluminar, para que pudessem caminhar durante o dia e durante a noite. Não se apartava diante do povo a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Então Yahvé falou a Moisés, dizendo a ele: Diga aos da casa de Israel que voltem e acampe junto da desembocadura do canal, entre Migdol e o mar, diante de Belzefom. Acampareis do lado oposto, junto ao mar. Então dirá Faraó a respeito dos filhos de Israel: Estão encurralados na terra, o deserto se fechou contra eles. Volta aí, que eu vou ler essa versão. Capítulo 3. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra. Na minha versão, eles diz: estão encurralados na terra. Nessa versão aí diz: o deserto os encerrou. Na minha, o deserto se fechou contra eles. Também disse Yahvé a Moisés: Eis que eu endureci o coração de Faraó. Ele vos perseguirá, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Então saberão os egípcios que eu sou Yahvé. E assim eles o fizeram. Podeis se assentar. Já havia a coluna. Era só Deus mudar a coluna de posição, que o povo entenderia que tinha que mudar de posição. Mas Deus resolveu falar com Moisés. Porque tem hora que Deus não quer aparecer. Deus fala aos nossos ouvidos e manda a gente agir como Ele mandou. Porque Ele quer aparecer no final, quando Ele concluir tudo. Aqui Ele está dizendo: Faraó falará da casa de Israel que eles estão embaraçados, que eles estão encurralados. Você consegue entender que tem hora que Deus quer mesmo que gente grande comece a bater a língua contra a gente? Gente que acha que tem poder na terra, porque Faraó se achava o Deus daquele lugar. E tem hora que tem pessoa que tem que começar a falar de mim, de você. Começar a dizer que eu estou encurralada, que eu estou embaraçada. E na verdade é só Deus trabalhando na minha vida e na minha história. E Ele ainda conclui dizendo: o deserto os cerrou, o deserto fechou. É como se dissesse assim: está morto. Tem gente apontando a minha vida e a sua, já dizendo que estamos mortos, já dizendo que a nossa prova vai nos matar,
já dizendo que a nossa luta acaba com a gente, que o deserto que a gente está enfrentando, a gente não vai sair vivo dele. Só que Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da sua vida. É Deus ainda aquele que dá a última palavra. Não é a fala da boca de ninguém que diz o que Deus vai fazer na minha vida ou não. Não é opinião de ninguém. Opinião nenhuma muda o que Deus vai fazer comigo. Opinião nenhuma muda do que Deus quer fazer com a gente. Você consegue entender? É um povo que ele lutou por ele. É um povo que ele arrancou com mão forte. Mas ele está permitindo aquele homem se levantar. E ele ainda diz assim para Moisés: ó, eu endureci o coração. Você consegue entender que Deus amolece corações, mas também eu endureci o coração dele para ele te perseguir. Você consegue entender que tem perseguição que foi Deus que mandou? Porque você não entende. Deus às vezes quer acabar de vez com o inimigo que está atrapalhando a nossa história. Você consegue entender que esse povo até em Juízes tem exército que vai se levantar contra Israel para falar assim: vocês terminaram com o exército do Egito. Deus lá na frente vai exaltar a minha vida e a sua com as coisas que a gente está sofrendo hoje, com perseguições de hoje, com gente sobre a gente hoje. Eu endureci e ele vai te perseguir. Só que tem um porém: eu vou ser exaltado. Sabe por que Deus permite gente grande perseguindo gente pequena? Porque a gente que é pequena, a gente fala assim: meu Deus, mas eu não tenho nada. Não tem necessidade disso. Para que isso? Quem sou eu? É porque Deus quer mostrar o poder dele. Ele quer mostrar que quem é pequeno, quem é bem pequeno, mas tem um Deus grande. Cuidado com quem persegue gente pequena junto de um Deus grande. Botar a mão naquilo que é propriedade dele. É ele que se levanta para responder. Você consegue entender? Entrega a sua arma hoje. Israel, você vai para o deserto para fazer festa. É para adorar. É para louvar. Guerrear é com o Senhor que te chamou.